Primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todo mundo. Dando continuidade ali àqueles aulões online, né, que a gente está fazendo, hoje o foco vai ser na importância do relacionamento com a sua base de leads, como se relacionar com esses contatos. Então, vou me apresentar. Meu nome é Priscila Chique. Por incrível que pareça, eu sou formada e tenho um mestrado em Engenharia Química, mais de 4 anos de experiência com SaaS e atendimento do cliente, e 2 anos como especialista em sucesso do cliente na RD. Boa tarde aí para vocês também, quem chegou um pouquinho depois aí que eu não dei boa tarde. Eu sou a Natane Nascimento, também atuo aqui na RD como especialista de sucesso. Tenho formação em administração, MBA em gestão estratégica de pessoas e também já vi alguns clientes aí que estão participando aí desse aulão. Bem-vindos aí, que seja muito produtivo para todo mundo. Então, o que a gente vai falar hoje? Por que enviar campanhas de e-mail marketing? Qual que é a importância desse relacionamento para o seu negócio? O ciclo de uma campanha, 11 super dicas de e-mail marketing e no final a gente vai colocar tudo isso em prática no RD Station. E aqui, então, falando sobre a importância do relacionamento com a base, eu quero trazer para vocês aí a visão da metodologia de recorrência que a gente usa aqui na RD. E até quem é meu cliente aí, eu já bati bastante nessa tecla, mas vou falar novamente. A gente sempre traz aqui a metodologia da recorrência, com foco aqui nos pilares do inbound marketing, né? Geração de leads, relacionamento por e-mail, automação e qualificação, oportunidades, porque para o mecanismo funcionar corretamente, todos esses itens precisam estar rodando. Hoje, a gente vai focar no pilar de relacionamento por e-mail, mas é importante que para esse pilar aí também trazer resultados para vocês, os outros também estejam ativos aí operantes. Então, quando a gente fala de metodologia da recorrência, é esse mecanismo aí todo girando de forma uniforme e todas as ações aí em andamento, né, no mês aí de vocês. Ótimo. Então, dando gancho ali na metodologia de recorrência, como a gente vai focar aqui no relacionamento por e-mail, um dos pontos, uma das perguntas que eu fico, por que de fato enviar uma campanha de e-mail marketing? Primeiro ponto, você consegue alcançar um número maior de pessoas, ou seja, você tem uma comunicação em massa. Você também consegue segmentar muito de acordo com aquele público, para ser mais assertivo, claro, na comunicação. Você também consegue personalizar muito de acordo com a sua identidade da sua marca. Além de tudo isso, é também um canal para você aumentar as suas vendas. Até tem um dado legal que 44% dos destinatários de e-mail realizam pelo menos uma compra por ano baseada em um e-mail promocional que ele recebeu. Além disso, você consegue aquecer e engajar a base, fidelizar ela com a tua marca, se relacionar melhor e, claro, consequentemente, reduzir os custos de marketing. Outras 3 estatísticas que eu trouxe aqui, uma delas do Marketing Sherpa, ele fala que 72% dos consumidores hoje escolhem o e-mail como o melhor canal de comunicação das empresas e marcas. Um outro dado super legal também da DMA Insights é que 99% dos consumidores checam todos os dias as caixas de e-mail deles. E um último dado bem recente do e-commerce Brasil, que apontou que 71% dos brasileiros hoje aumentaram a compra online pós-pandemia. Então, isso é um dos motivos, claro, para você, qual que é a importância, de fato, de você se relacionar com os leads da tua base. E até pegando esse gancho aí da Pri, eu fui super impactada aí na pandemia por e-mail e fiz várias compras aí, então eu tô nessa estatística aí dos 71% também que aumentaram a compra online depois aí da pandemia. Então, puxando aqui os dados que a Pri tinha abordado ali antes, vamos falar um pouquinho sobre o ciclo de campanha aí do e-mail marketing, né? Como tudo aí na parte de marketing, é muito importante a gente seguir esse ciclo, começando aí pela parte de planejamento. O planejamento ele envolve tanto a construção de um calendário ali para envio desses e-mails, então você definir com antecedência aí qual que vai ser a tua frequência de envio de e-mails, qual que vai ser os conteúdos ali que você vai encaminhar para a tua base, como também o próprio conteúdo daquele determinado e-mail. Então, essa parte aí mais inicial realmente da parte de planejamento. Depois disso, você olha para a tua base de leads e se faz a pergunta:
Esse conteúdo está de acordo com a minha base, com os leads que eu tenho aqui dentro? Faz sentido para esse pessoal aqui que está comigo? Beleza, faz. Então, a gente parte para a parte de objetivos e segmentação, que nada mais é do que você definir o objetivo que você quer com aquele e-mail. É um e-mail mais comercial, eu quero induzir ali o meu lead a comprar, ou é mais relacionamento mesmo? Ou é algum conteúdo rico que eu quero fornecer para aquela base? Com isso, vocês conseguem pensar na segmentação. Então, para quem que eu vou mandar, né? Eu tenho ali essa informação do meu objetivo, então com isso eu consigo segmentar. Esse conteúdo faz sentido para esses leads aqui dessa segmentação específica? E daí, com isso, eu consigo determinar a segmentação que eu mando. Passando disso, a gente vai ali para a parte de otimização, que é realmente entender as otimizações que você pode fazer no seu e-mail marketing para facilitar a entrega, para engajar mais os teus leads. A gente vai passar aí por vários pontos, né, por várias dicas que entram também nessa parte de otimização. Depois tem o envio em si, e depois a mensuração, que é algo muito importante também, que é vocês aí entenderem os dados de performance realmente das campanhas que vocês encaminharam. A gente vai passar por alguns dados também gerais para vocês terem uma base aí de como analisar se foi uma campanha legal, se os números estão ok. Então, é sempre seguir esse fluxo aí, esse ciclo, né, da campanha de e-mail marketing. O que pode parecer quando a gente olha assim para o ciclo? Que ele é muito grande, é muito complexo, mas depois que você começa a fazer, você vê que vai entrar no flow. No início, talvez a gente precise separar isso um por um para ter certeza que a gente está fazendo o ciclo completo. Mas depois que você já tem o hábito aí de encaminhar, isso acontece de forma realmente natural. E aqui a gente tem o funil do e-mail marketing, né? Assim como o funil de marketing que vocês têm lá no dashboard do RD Station, que traz visitantes, leads, e esse número ele vai afunilando. É a mesma coisa no e-mail marketing. Então, a gente tem ali o número de e-mails enviados, o número de e-mails entregues, abertos, clicados e convertidos. E como que eu vou subindo esses números, né? Seguindo as dicas que a gente vai dar hoje aqui para vocês, tendo uma base engajada aí com vocês, conteúdos que sejam relevantes para essas pessoas. Beleza? Pri, tudo bem? Tá de volta aí? Tudo bem, caí, mas volto bem. Mas voltou, é isso aí. Ótimo. Vamos lá. Agora eu vou falar muito do que a Natane falou do funil de e-mail marketing. Eu vou focar agora na entregabilidade. Então, vou dar ali de forma geral as melhores práticas de entregabilidade. Um ponto importante sobre entregabilidade é o seguinte: é de fato validar essa sua base de e-mails. Então, existe alguns softwares, né, que você consegue fazer a higienização da base. Eu coloquei 2 deles, um deles que é o SafetyMail, a gente tem parceria, então antes mesmo de colocar, importar qualquer base, principalmente aquela base que seja uma base mais antiga e duvidosa, passe ali nesses softwares antes mesmo de trabalhar com eles dentro da plataforma. Pode passar. Tá, mas como eu consigo otimizar para melhorar a entregabilidade e diminuir minhas taxas de spam? Primeiro, essa questão da qualidade da lista de leads, né, que eu abordei, ali da higienização da base. Seguir essas boas práticas de e-mail marketing, que a gente vai falar ao longo do nosso aulão online. Uma das práticas para melhorar a entregabilidade são essas autenticações. Uma das autenticações que eu coloquei aqui, a primeira é o SPF, o DKIM e o DMARC. São 3 autenticações justamente para você melhorar a reputação do seu IP e melhorar a entregabilidade. Aqui eu trouxe de uma maneira bem geral, então eu vou disponibilizar para vocês um artigo que fala questões mais técnicas, onde você pode aplicar isso para melhorar ainda mais a entrega dos seus e-mails. E aqui, né, até trazendo a questão aí que a Pri falou sobre qualidade de lista, passar por esse processo de limpeza, é justamente para evitar aí o famoso hard bounce. Para hard bounce e soft bounce, eu sei que muitas pessoas têm dúvidas, então vamos responder hoje. O que eles são? Como vivem? Do que se alimentam? Vamos lá, é bem simples de entender, gente. Hard bounce são aqueles e-mails ali que a gente não conseguiu fazer uma entrega de forma definitiva, ou seja, são aqueles e-mails que estão errados, aqueles e-mails desativados. Sabe aquela pessoa que saiu da empresa e o e-mail dele foi desativado? Ele entra como hard bounce, ou seja, a gente não consegue mais entregar e-mails para eles porque o e-mail foi desativado.
desativado. O soft bounce é um bloqueio na entrega de forma temporária. Então, temporariamente, eu não consegui entregar. Pode ser a caixa de entrada cheia ou algum outro motivo aí que bloqueou esse recebimento, mas de forma temporária. Então, a diferença, hard bounce, eu não consigo mais entregar de forma definitiva, e o soft bounce, eu não consegui entregar de forma temporária. Beleza? Ficou claro para todo mundo? Vamos seguir, então. Ótimo. Agora que a gente sabe a diferença de soft bounce, hard bounce, algumas das práticas ali para melhorar a entregabilidade e spam, vamos com as dicas. Está todo mundo aí com papel e caneta na mão para as super dicas? Então tá. Antes mesmo de falar das super dicas, eu faço duas perguntinhas para vocês, se até mesmo se questionarem, caso vocês tenham alguma campanha aí prevista para ser enviada. Quais são essas perguntas? O que e para quem? Primeiro, qual que é o objetivo? E segundo, conhecer de fato esse público. Quem são essas pessoas, né? Quem que é a tua base que você quer se comunicar? São leads? São prospects? São clientes? Como que esses leads chegaram até você? Se foi através de uma campanha de mídia paga, ou através de um material, ou eles já são clientes e aí você quer se relacionar com eles, o que eles gostariam o que você gostaria de entregar para eles? O que faz sentido para entregar para eles em determinados momentos da jornada? E como que você vê que eles engajam ali com a sua empresa? E por último, onde você quer chegar nesse e-mail? Ou seja, qual que é o objetivo desse seu e-mail? Tenha bem claro, antes mesmo de você fazer uma campanha, qual que é de fato esse objetivo? Então eu tenho ali prospect, então eu quero vender mais, então tá, vou focar ali no assunto mais fundo de funil, um assunto mais comercial. Não, eles não estão preparados ainda, quero mandar mais um material, então tá, foco nesse material. Muito com base na finalidade, quem são essas pessoas. Tá, eu sei o público, mas como eu me comunico com esse público? Qual que é a linguagem que eu utilizo, né? É uma linguagem mais formal, informal? Que horas ou que eu costumo ou que eu quero enviar esse e-mail? Né? Já tem estipulado também uma frequência de envios. Até mais à frente a gente vai falar que uma boa prática é já definir esse calendário de envios. E também uma última pergunta é se questionar se vale a pena também enviar final de semana e-mails para esse público. Muito do que. O spoiler, né? Já passei para dica 1. Muito do que a Pri trouxe aqui, a gente viu também ali no começo na parte de planejamento. Então, esses itens aqui que a Pri trouxe para reflexão, vale muito encaixar lá na parte do planejamento também. Quando vocês estão ali fazendo o calendário de e-mail marketing de vocês, já estruturarem esses itens aqui. Vamos para a dica 1, então. Comece pelo corpo do e-mail. Vocês lembram na época da escola que a professora dizia na redação, comecem pelo corpo, depois vocês voltem e pensam no título? É a mesma coisa com o e-mail, porque fica muito mais fácil da gente estruturar um assunto depois que tenha conexão com o que eu escrevi e que realmente faça sentido para aquele material ali que eu produzi. Então, começar pelo corpo do e-mail te ajuda aí nesse processo de deixar o assunto mais conexo ali com o que você escreveu no corpo. Beleza? Então tá, dica 2, engaja, traga curiosidade, evite textão. Então seja bem objetivo. Então você setou aquele objetivo, eu quero lançar um produto, ótimo. Então seja bem claro nesse objetivo. Não fique enrolando, não traga textão. Dica 3, negrito nas partes mais relevantes. Mas, Natane, o meu e-mail ele é todo relevante. Sim, mas destaque palavras que você quer guiar ali o teu lead. Então, sabe aquelas pessoas que fazem leitura dinâmica? Como é que a gente vai prender a atenção dela e direcionar ela para onde eu quero? Destacando essas palavras no texto. Então, você pega essas palavras-chave e coloca elas em negrito. Depois você faz a leitura de novo para ver se você consegue se guiar e se faz sentido também, né? As palavras ali que você colocou em negrito. Então, colocar negrito aí nas partes mais relevantes vai ajudar nesse processo aí e prende a atenção do teu lead também. Ótimo. Agora, dica 4. Disponibilizar tanto hiperlink quanto CTAs. Então, facilitar o lead
de fato clicar no objetivo que você quer. Então, deixar isso bem claro. Isso faz com que, claro, aumente a sua taxa de clique, aumente o engajamento dele e, consequentemente, aumentar a performance da sua campanha de e-mail marketing. Outra dica, e a dica número 5, é caprichar no primeiro parágrafo. Então, nem que você perca um pouquinho mais ali, que você invista um pouquinho mais de tempo no primeiro parágrafo, é interessante que ele esteja ali mais caprichado no sentido, porque a pessoa ela vai abandonar se você não conseguir captar a atenção dela ali nesse primeiro parágrafo. Então, desperta o interesse do teu lead logo no começo, porque isso garante que o teu lead vai permanecer contigo até o final ali do e-mail. Então, dá uma atenção especial aí no primeiro parágrafo, investe um pouquinho mais de tempo aí nesse início para garantir que o teu lead vai continuar interessado aí pelo resto do e-mail. Dica 6. Muito do que eu falei daquele público, né? Da linguagem do público. Então, saiba primeiro, conheça o seu público e vê se faz sentido a linguagem que você está falando com ele. Qual que é a forma de linguagem mais confortável para ele, justamente para você ficar mais próximo dele e falar a mesma linguagem, e isso ser algo mais natural e fazer com que ele engaje contigo. Outro ponto, gente, dica 7. Gentileza e interesse real. Você realmente demonstrar o interesse genuíno em ajudar o teu lead. Até mesmo com um produto. O teu serviço, ele resolve algum problema que o teu lead tem. Por isso que ele chegou até você. Então, quando você for fazer essa demonstração, faça isso de forma gentil e demonstre que você realmente tem interesse real por ajudá-lo, por conseguir resolver ali o problema dele. Com isso, você consegue manter aí o teu lead engajado também. Dica 8, falando de comunicação, é claro que muito se questionar se realmente faz sentido enviar isso para o seu lead e estruturar o seu corpo de e-mail dessa forma. Então, utilizar cores, GIFs, emojis, tanto para facilitar a comunicação, como também para deixar o texto ali de uma forma mais leve e fluida, não somente texto, algo mais pesado. Mas voltando, se questionar se esse tipo de linguagem, a utilização desses GIFs, de emojis, de cores, se realmente faz sentido na linguagem, como você trata, como você fala com esse seu lead. Dica 9. Espero que todo mundo esteja anotando, porque essa é muito importante e eu tenho certeza aí que algumas pessoas esquecem, que é usar a assinatura customizada. É muito importante, gente. Quem aqui nunca recebeu um e-mail do André Siqueira? Porque os e-mails, eles são assinados ali pelo André Siqueira. Então, ter ali uma pessoa realmente que assina os teus e-mails, além de gerar engajamento, tem que colocar também lá no remetente, né? Você vai colocar, por exemplo, foi o André que assinou, quem vai encaminhar o e-mail também é o André. Depois, no momento da prática, a gente mostra isso bem certinho ali para quem ainda tem dúvida, como que faz essa configuração. Ali, quando você coloca o nome de uma pessoa, já é aí uma das dicas também para fugir de spam, porque é uma pessoa que está encaminhando aquele e-mail. E a assinatura customizada, ele dá um pouco mais de pessoalidade àquele e-mail que você está mandando. Então, é bem importante que você tenha, que você aplique a assinatura personalizada aí nos teus e-mails também. Dica 10, usando muito do que a Nathani falou sobre assinatura de e-mail e personalização, isso aqui também vocês vão utilizar. Então, usem e abusem das variáveis para jogar a favor na construção do seu e-mail. Por quê? Porque a ideia é que o e-mail seja como se você estivesse falando justamente para a pessoa. Então, use essas variáveis, todas essas variáveis que a pessoa deixou ali, quando preencheu alguma landing page, então utilize ela a seu favor para justamente personalizar esse e-mail. E além disso, esse tipo de personalização, o uso dessas variáveis, elas garantem com que você tenha mais de 40% de engajamento dos leads. Então, isso é super bom para que, de fato, vocês, de repente, na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo de utilizar até mesmo a variável primeiro nome, né? Seja ali no assunto, o que for. Então, utilizem bem essas variáveis a seu favor. Isso aí. Então, dica 11, né, até puxando esse gancho aí da variável, é bem importante quando a gente vai personalizar também que a gente deixe o e-mail ser a gente. Então,
eu estou falando como empresa com aquela pessoa e a minha linguagem, ele precisa identificar que sou eu em todos os canais de comunicação que eu tenha. Então, a minha forma de falar com essa pessoa lá no Instagram, lá no Facebook, precisa ser muito parecida com o que eu estou falando ali por e-mail. Isso a gente vai criando aí uma identificação, uma identidade aí de marca com essa pessoa mesmo. Então, ele sabe que se ele falar comigo lá no físico, vai ser muito semelhante como eu estou falando com ele ali por e-mail. Você não precisa inventar a roda, você não precisa forçar ali aquela comunicação. Você precisa ser você, ter essa identidade aí e falar da mesma forma para todos os canais que hoje você tem contato ali com os teus leads. E uma dica extra é a seguinte: colocar o CTA logo no início do template. Eu até costumo falar que aquela parte inicial, os meus clientes já estão acostumados a ouvir essa fala, mas aquela parte inicial é a parte nobre do e-mail. Ou seja, a pessoa clicou ali no assunto, abriu o e-mail, logo de cara vai ter aquele template. Então, a sugestão é, se você já setou um objetivo, seja um objetivo ali de acessar algum material, por exemplo, então deixa bem claro isso. Logo quando ela abrir, ela já vai ver. Ah, eu sei, o objetivo desse e-mail é eu acessar esse material. Ótimo. Então, vou ver o que esse material se trata, né? Qual que é o que está falando essa campanha. E um dado super legal é que hoje 60% das pessoas elas não rolam até a segunda dobra. Então, por isso a importância, de fato, para vocês colocarem ali logo de cara qual que é o objetivo de vocês. Além disso, ele aumenta em 20% do CTR, que é o clique por abertura de uma campanha de e-mail marketing. Então, bora colocar CTA no começo, hein, gente? Aqui, então, eu trouxe algumas dicas para assunto aí de e-mail. Depois também a gente vai disponibilizar aí um material com um artigo com mais templates aí para vocês se inspirarem. Mas aqui é para a gente passar aí nos pontos principais, né? Começando, então, evite ultrapassar 50 caracteres ali no e-mail, para ele não ficar muito longo. Vamos pensar que essa pessoa ela pode estar olhando esse e-mail lá no celular, então é importante ali que seja um pouco mais reduzido. O RD Station hoje ele te dá a quantidade de caracteres que você tem ali no teu assunto, então você consegue já se basear por ali. A gente na aula prática ali vai passar por esse item também. Utilizar o pre-header, que muita gente aí não utiliza. Na verdade, ele é como se fosse um complemento do teu assunto ali. A utilização do pre-header, ele aumenta em até 5% a taxa de clique, porque você coloca ali uma frase curta que complemente o assunto que você utilizou. A gente também vai mostrar como usar isso dentro do RD Station, tá? E aqui, colocar informações e emojis que estimulem o clique, sempre levando em consideração o formato de linguagem do teu lead. Se fizer sentido colocar emoji, vamos colocar. Algumas pesquisas aí apontam também que a taxa de abertura de e-mail, quando a gente usa emoji, ela sobe em até 26%. Então, vale vocês investirem nisso também, se fizer sentido aí para o lead de vocês. Mas também não é encher o e-mail ali de emoji, né, gente? É colocar um emoji que faça sentido com aquele assunto ali, o e-mail não, o assunto, perdão, que você colocou. Então, faz sentido? Vou colocar aqui um emoji que faz sentido, fazer essa conexão. E aqui, eu trouxe alguns exemplos aí de assunto para vocês, que a gente teve uma taxa boa aí de engajamento, né, de abertura e tal. Então, aqui, primeiro, é você fazer o teu lead, ele sentir na pele o valor, a dor, a necessidade e até a questão de utilização de variável aqui que a gente colocou o primeiro nome, né? Então, esse primeiro assunto aqui. Primeiro nome, quer transformar a sua alimentação? Olha, o que essa frase implica na pessoa, né? Várias coisas aí, depende do teu momento, de como você está lendo. E a taxa de abertura foi de quase 30% e de clique acima de 5%. O de baixo é você conseguir fazer o teu lead ele se sentir feliz, ele ficar curioso por alguma coisa que ele ganhou. Não precisa ser um produto em si, um desconto em si. Pode ser um material rico aí que você produziu. Instiga ele a abrir com esse gatilho, né? De deixar ele curioso ali pelo que você fez. Aqui a gente colocou, estamos de volta e com um presente para você e um emoji de presente. A taxa de abertura foi acima de 40% e a taxa de clique acima de 12%. Então, é bastante aí esses números
por esses templates que a gente usou. Depois a gente vai passar, então, ali para vocês, nos materiais, mais exemplos aí que vocês possam se inspirar, né? Sempre lembrando que a inspiração, não vamos fazer igual que nem pegar como Copiar um inspiração. amiguinho, vamos fazer Vamos algo pegar mais como original. pegar como inspiração aí para a gente conseguir usar nos nossos e-mails também. Maravilha. Então, agora que a gente já sabe quais são as principais dicas, tanto de assunto, já sabemos ali a respeito de planejamento, já sei ali o que e para quem, né? Com que frequência. Bora colocar isso em prática. Tá todo mundo com o RD Station aberto aí? Então, muito do que eu falei ali, né, para a gente fazer ali antes mesmo da gente criar uma campanha de e-mail marketing, só para dar um exemplo para vocês, então, o exemplo que a gente vai utilizar é do segmento de turismo e lazer. Quem que é o público? Ou seja, quem são as pessoas que vão impactar nessa campanha? São pessoas hoje inscritas na newsletter. Qual que é o objetivo desse e-mail? É relacionamento com a base. Qual que é a frequência? Então, eu já tenho setado a frequência que eu envio ali todo mês, então são 2 newsletters por mês, mais ali um e-mail promocional. E a minha meta é atingir as taxas de sucesso de métricas de e-mail marketing para o segmento de turismo e lazer. Então, beleza. bora lá no Ô, RD. Pri, eu acho que daí você pode compartilhar a sua tela, né? Como já estava prontinho aí, o que você acha? Fechou. Vou parar aqui, então. Gente, a gente não está conseguindo acompanhar ali as perguntas que vocês estão fazendo ali no Q&A, mas depois no final a gente passa ali, dá uma olhada nas perguntas principais, aquelas que a gente não conseguir responder hoje por conta do tempo, daí vocês podem direcionar aí para os especialistas de sucesso de vocês, que eles estão super aptos a ajudá-los nessas questões. E lembrando também que os materiais, tanto a apresentação quanto todos esses artigos que a gente está falando, a gente vai enviar para todo mundo que participou no web, daí também quem não pôde ficar até o final também a gente vai enviar via e-mail, tá bom? Fiquem tranquilos. Eu vou compartilhar agora com vocês a minha tela, muito do que a gente pode fazer ali o passo a passo dentro do RD, tá? Todo mundo vendo minha tela? Estão vendo minha tela? Sim, tô vendo. Show. Maravilha. Então, eu estou aqui no dashboard, né, do RD. Então, para a gente fazer a primeira campanha de e-mail marketing, a gente vem aqui em relacionar e-mail. Quem tiver com o RD aberto e quiser fazendo esses passos aí que a Pri está fazendo, é bem interessante também, tá, pessoal? Para ir descobrindo junto, vendo onde é que ficam os itens ali junto. É interessante que vocês façam quem tiver essa disponibilidade. A ideia é passar, já que a gente passou ali, né, 12 dicas, 12 boas práticas, então a gente se inspirar nessas 12 práticas, de repente até mesmo para vocês já fazerem uma análise de uma campanha que vocês já têm agendado ou estão pensando em fazer, tá? Então eu tenho aqui o meu histórico de e-mails enviados, tá? O que eu posso fazer para otimizar ali o meu tempo é o quê? Pegar, de repente, uma campanha que eu já enviei e vir aqui em opções e duplicar. Tá? Então, aí, duplicando, eu só mudo o texto e mudo ali a minha imagem. Tá? Eu vou criar uma campanha, eu venho aqui, então, em criar e-mail. Tá? Lembrando que, como eu selecionei aqui na conta do RD o segmento de turismo e lazer, ele vem com vários templates de exemplo. Isso é muito bom, principalmente para otimizar. E eu também, eu tenho dúvidas, por exemplo, eu tenho melhores destino para inverno já, e eu quero enviar. Eu não sei que tipo de copy que eu coloco no meu texto, então eu venho aqui e escolho ele também para facilitar, substituir as imagens e otimizar ainda mais meu tempo. Tá? No nosso caso, como o objetivo é fazer uma campanha de newsletter, eu vou vir aqui nos temáticos e vou selecionar esse temático, newsletter. Aí eu vou aqui em escolher. Quando eu vim aqui em escolher, ele vai me dar 3 finalidades. Como a gente está focando hoje em relacionamento por campanhas de e-mail marketing, são essas 2 principais. O que a gente vai selecionar vai ser essa de e-mail marketing. Tá? O que vocês podem fazer, até mesmo eu indico ali no começo, caso vocês queiram fazer testes de assunto. Eu quero
Priscila, eu quero testar o quanto, por exemplo, aquela minha variável, o primeiro nome, ela surtiu efeito. Então, testa. Seleciona aqui, coloca um assunto, o assunto A com a variável primeiro nome e o assunto B sem a variável e envia para ver quanto que vai ser a minha performance, quanto aquela variável vai influenciar a minha taxa de abertura. Tá? Então, eu vou selecionar essa de e-mail marketing. Como eu já tenho uma pronta para otimizar o nosso tempo aqui, eu vou abrir aquela pronta que a gente tem para a gente ir já analisando muito com base nas boas práticas que a gente falou. Tá? Então, vou aqui na que eu tenho, em opções, editar. Vou aqui em conteúdo. Beleza. Então, olha só. A primeira dica que a Natane falou foi o quê? Aquela historinha lá da redação, né? Eu comecei pelo meu corpo do e-mail, tá? Então, beleza, vou começar pelo corpo do e-mail, mas são duas as primeiras perguntas que eu faço. O quê? Então, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é relacionamento com a base. No meu caso, o que eu fiz foi selecionar no meu blog os 3 últimos artigos para, de fato, eu enviar para essas pessoas, para as pessoas saberem. Então, é basicamente nutrir a base. Quem que é meu público? Hoje, o meu público que eu atendo são basicamente mulheres, tá? Que moram na Austrália. Então, por isso que eu coloquei aqui, o meu blog, ele é todo em inglês. Tá? Uma das boas práticas também que eu mencionei foi o quê? Para aumentar a taxa de engajamento, o clique, então se o meu objetivo é falar um pouco mais dos meus artigos do blog, então disponibilizar tanto hiperlink, aqui direcionando para o meu artigo do blog, e também adicionando links nas imagens. Então, todas as imagens que eu fiz aqui, eu adicionei o link direcionando para aquele artigo correlacionado ao que eu estou falando aqui. Então, tanto hiperlinks, como também call to action. Para todos eles, todos esses 3 artigos, eu utilizei a mesma lógica. Tá? Maravilha. Agora vamos dar uma olhadinha ali na parte da assinatura. Beleza? A gente já definiu aí qual que é o assunto, pegamos ali os artigos que eu tenho no blog para fazer essa comunicação. Viram como a gente também, vamos pegar a newsletter. Se você tem artigos no blog, você pode usar esse mesmo conteúdo para fazer relacionamento para a tua base e aumentar o tráfego ali do teu site. Então, você já consegue unir essas duas coisas. Ali, olha só a assinatura que a Gabi definiu, que vai ser a assinatura padrão dela. Ela coloca uma frase ali de despedida, enfim, ela coloca o nome dela e uma hashtag. Essa é a assinatura padrão dela, ou seja, a Gabi está assinando esse e-mail. E lá em cima, na parte de remetente, olha ali, a gente tem o nome Gabriela barra Vitamin C. Não é atendimento, não é contato. E o e-mail também é Gabriela, ou seja, ele é todo personalizado. Então, quem está mandando esse e-mail para as pessoas é a Gabriela, da empresa, mas é o nome dela que está ali no e-mail e é o nome dela que está na assinatura. Então, fica muito mais personalizado. Olhando também para o assunto, ali na parte de cima, olha ali como o RD Station traz. Lembra que eu falei para vocês? Ele traz o número de caracteres que a gente tem. Então, ele já traz ali a contagem. Você pode ir digitando e vendo, poxa, tem ali contagem, não tem contagem, já deu 50 caracteres, não deu? Então, beleza, eu consigo aí saber como é que tá, né, os meus caracteres aí no assunto. Eu coloquei ali, então, a gente colocou o primeiro nome como variável, então, utilizando aí uma das dicas. E como o assunto ali é newsletter e tem mais de 2 artigos, a gente colocou Have Some News for You. E um coração ali que faz sentido para os leads que ela utilize aí esse emoji. E ali embaixo fica o pre-header, que foi o que eu mencionei para vocês também. Então, quando você clica ali, ele fica sempre na parte do cabeçalho, bem ali onde fica aquela mensagem de visualizar como página web. Você clicando, você consegue alterar o texto do cabeçalho. Isso é o pre-header, então você consegue mudar o texto que está ali. A gente colocou enjoy it. Então, quando a pessoa receber, ela vai ler o assunto, have some news for you, enjoy it. Vai ficar dessa forma. Então, vocês aí conseguirem pensar também em como que vocês complementam, né, o assunto ali com essa parte do pre-header.
Depois que vocês, beleza, já defini todos esses pontos, daí vocês só salvam ali e vai para a parte de destinatários, que é selecionar a segmentação aí do público que você vai encaminhar, como é que você fazer os próximos passos, né? Também dá, antes ali de enviar efetivamente para a tua base, você pode mandar um e-mail teste para você e ver como que ficou ali o e-mail, se está de acordo, se o pre-header está ok, se o assunto ficou legal, como que ficou aquele emoji ali quando ele chega na minha caixa de entrada. Então, é interessante mandar esse e-mail teste para você fazer essas análises também. Aqui, então, beleza, a gente mandou a campanha. Como que eu analiso se essa campanha teve sucesso? O ideal é vocês fazerem, nos materiais que a gente vai mandar, a gente também vai mandar essa ferramenta, fazer um bench aí do teu segmento, para entender quais são as taxas que se encaixam melhor no teu segmento. Pode ter aí variação, mas de uma forma geral, se você mandou antes e ainda não fez aí esse bench, não usou a ferramenta, vale analisar pelos números que a gente está trazendo aqui para vocês, que é a entrega aí desses e-mails ser acima de 95%, taxa de abertura acima de 15%. Quem é meu cliente aí já se sente mais desafiado, que eu sempre passo 20%, mas como desafio mesmo. Clique acima de 2%, descadastros e spam, muito cuidado, menos de 1%, e hard bounce, lá que a gente falou, que são aqueles e-mails inválidos, menos de 5%. Então, vocês podem seguir essas métricas aí também para analisar campanhas passadas que vocês mandaram e até antes de vocês usarem aí essa ferramenta mais direcionada do bench do segmento de vocês. Maravilha, então. E agora que a gente já sabe as boas práticas, como colocar isso dentro da RD Station, eu vou recapitular alguns dos principais pontos para vocês gravarem, tá? Então, em termos de planejamento, fazer aquelas duas perguntinhas, o que e para quem, qual que é o meu objetivo, se faz sentido enviar para aquele público, a minha linguagem, também a questão da frequência. Então, definir um calendário. Então, até mesmo em termos de frequência, eu acho que vale a pena vocês testarem de acordo com o teu público. Pelo menos ali, a gente até coloca ali um mínimo, né, até para se enviar, né, pelo menos um e-mail ali por mês. Eu até falo até mais, né, que um e-mail. Depois de enviado e definida a frequência, então sempre analisar a performance. Muito do que a Natane falou ali das taxas, né? Claro que são taxas de mercado, 15% de taxa de abertura, 2% de clique, mas analisar e ter um histórico seu, né? Eu sei que no benchmark, na ferramenta que a gente vai disponibilizar para cada segmento, mas o ideal mesmo é que você tenha o seu histórico. Até mesmo eu vou disponibilizar para vocês uma planilha onde vocês podem colocar as suas campanhas, as suas taxas, e aí essa planilha mesmo, ela faz uns gráficos onde você pode ver todo o seu histórico. E além de analisar toda essa performance, otimizar cada vez mais essas campanhas. Então, analisar, poxa, eu enviei ali newsletter para o mesmo público, tais dias e tais horários, com tal assunto, e teve X taxa de abertura. Então, analisar realmente qual que é o seu dia e horário ótimo que tiveram ali uma boa performance. E aí, muito do que a gente falou, né, das dicas que a gente falou, colocar de fato isso em prática e testar para o seu público, para ver se realmente faz sentido, e analisando e otimizando todas essas campanhas para que você consiga engajar mais esses leads e esses leads trazerem resultados, muito com base no objetivo que você definiu anteriormente. Isso aí. E agora, né, gente, uma pergunta aí antes da gente passar para a parte de dúvidas, bem para vocês refletirem mesmo. Depois de todas essas dicas aí que a gente trouxe, depois de mostrar que é fácil mandar e-mail, que se vocês tiverem aí um planejamento, fica muito mais fácil de se programar os seus envios de forma mensal. O RD Station, inclusive, tem ali uma funcionalidade de agendamento de envio, então você pode usar esse agendamento para otimizar teu tempo. Com base nisso tudo, o que te impede hoje de se relacionar com a sua base? O que tá te impedindo de mandar e-mail aí para a tua base? Então, é muito importante que vocês façam essa reflexão aí e que coloquem em prática essas dicas aqui que a gente trouxe para vocês. Vamos passar então para as perguntas, Pri? Bora lá para as dúvidas. Gente, a gente tem Vamos lá. algumas dúvidas aqui no Q&A.
mas a gente também recebeu algumas antes, né, na parte de inscrição. Então, a gente vai receber responder duas que a gente recebeu lá na parte da inscrição. Depois a gente olha aqui para as outras dúvidas de vocês. E, repito, se a gente não conseguir responder todas, vale a pena vocês anotarem aí essas dúvidas que vocês têm e levar depois para o especialista de sucesso, que ele vai conseguir ajudar vocês nesses pontos, beleza? Pri, vamos começar então por uma dúvida que a gente recebeu, que é sobre spam. Mais dicas ali com relação a spam, como evitar. Ótimo, maravilha. Essa dica é muito boa porque muitos dos meus clientes também me perguntam isso, tá? Eu vou deixar algumas dicas, assim, além do que aquilo ali que a gente falou, em termos de entregabilidade, né, e qualidade da base, a gente tem algumas palavrinhas que a gente pode evitar fazer com que não caia ali numa caixa de spam. Quais são elas? Palavras bem comerciais mesmo, no sentido de tipo grátis, aba, promoção, oferta, compre, clique. Então, esse tipo de palavras, elas induzem para que o seu e-mail caia numa caixa de spam. Além dessas palavras muito comerciais e mais agressivas, né, evitar os pontos de exclamação, pontos de interrogação demais, tanto no texto quanto também no assunto. Uma outra coisa também que se deve evitar no próprio assunto é a palavra teste, tá? Essa palavra também é visada por conta dos spams mesmo. E também uma outra coisa que as pessoas, eu já vi alguns e-mails, até inclusive eu recebi alguns, onde tem no título escrito em caixa alta. Além da caixa alta também, às vezes a gente pensa, vou colocar algumas cores, né? Mas evitar a fonte da cor em vermelho. Isso faz com que realmente aumente ali a taxa de spam. É claro que eu dei ali dicas falando mais em relação a palavras em si, mas eu vou disponibilizar um artigo que fala um pouco mais o que é spam, quais tipos são esses, coisas mais técnicas que vocês podem colocar isso em prática. Ok? Fechou. Outra dúvida aí que a gente recebeu é como trabalhar com a base desengajada, né? Como que a gente trabalha com esses e-mails ali desengajados? Antes de tudo, é preciso que vocês entendam por que esses e-mails eles estão desengajados, por que esses leads eles estão desengajando. Então, é um passo antes. Eles estão desengajando porque eu não estou falando os assuntos que eles gostariam de receber, o que eu estou fazendo aí que está desengajando essa base, né? Como que foi que eles entraram na minha base? Foi uma importação ou eles me falaram realmente que queriam entrar? Tudo isso influencia aí no engajamento. Mas, Natane, beleza, entendi essa parte, mas ainda assim eu estou com leads desengajados na minha base, como que eu trato? O ideal é que para essas pessoas a gente faça uma mídia paga, por exemplo, via Facebook, Instagram, oferecendo algum material rico, que para ele receber esse material rico, ele precisa converter. Quando ele converter, você manda o material rico por meio de uma automação, e quando ele abrir ali para receber aquele material rico, ele já engaja novamente. Então, qual que é o conceito disso? Você está tentando falar com o lead por um canal e não está conseguindo. Então, é você buscar outro canal para trazer novamente ali para você. Mas o mais importante quando você faz essa ação, é importante que quando ele entre novamente aí como engajado na tua base, você saiba quais os assuntos que ele queira receber. Então, nessa landing page, por exemplo, de reengajamento que você vai fazer com material rico, você já pergunte que tipo de conteúdo que essa pessoa quer receber. Fica mais fácil depois de você determinar os conteúdos que você vai mandar e mandar conteúdos aí mais direcionados para essas pessoas. Pesquisa também funciona, tá? Essa pesquisa aí de entender, não necessariamente só na parte de engajamento, mas quando a pessoa está entrando mesmo na tua base, que tipo de conteúdos que ela quer receber, né? O que vocês podem ofertar, e daí fazer as segmentações de envio de acordo com o que ela respondeu ali para vocês. Daí você consegue aí manter a tua base engajada que você está falando que ele quer ouvir. Ótimo, maravilha. Natânia, eu estava vendo aqui alguns chats aqui. A Ana Carolina e o Robertson, eles perguntaram onde ficam os emojis. A Ana Carolina falou e o Robertson falou, não achei onde coloca os emojis ainda. Tem alguns sites que eu até indico, né? Tem um site que eu sempre uso, Get Emoji, tem gente que utiliza o próprio WhatsApp. Então, tem alguns sites que de repente eu posso até mesmo disponibilizar que você consegue copiar. E até mesmo ele mostra, é super legal esses sites que eles mostram como que vai aparecer em Windows.
Vamos passar para outra pergunta aqui, então. Deixa eu ver. A Maria Helena perguntou: essa frequência de 2 newsletters por mês é a ideal? Isso quem vai responder, na verdade, é o teu público. Quando você conhece o teu público, você vai entender qual que é a frequência ideal aí de e-mail. A gente não pode passar o mês inteiro sem mandar e-mail, jamais. A gente precisa mandar por várias questões de engajamento, mas também hoje o RD Station, a gente tem um script, uma ferramenta que se chama Behavior Score. Ele vai medir o engajamento do teu lead olhando para os últimos meses aí de utilização da ferramenta, de envio de e-mails. Se você passa muito tempo sem mandar a comunicação, a probabilidade das pessoas caírem na aba de desengajados sem estarem desengajadas é grande. Então, é interessante aí que você tenha esse calendário. Mas a frequência aí é realmente entender o teu público e qual que é a frequência que ele pede que você mande e-mail. Pode ser que o teu público seja, sim, uma vez a cada 15 dias, mas pode ser que seja semanal. Então, você prepara aí newsletter uma vez por semana. Outro ponto importante também é vocês entenderem questão de conteúdo, se vocês têm braço aí de produção para esses conteúdos. Às vezes, mais vale vocês passar um pouquinho, mandar a cada 15 dias, do que aí ficar para produzir toda semana e não ter braço suficiente para produzir conteúdo e chegar mês que vem, poxa, não consigo, vou ter que parar, e daí fica ali aquele mês inteiro sem esse relacionamento. Então, é interessante fazer essas análises também. Mas, Maria, eu acho que como dica, vale você ir testando, principalmente nesse começo, né? Manda primeiro num dia, num horário, testa qual que vai ser a taxa de engajamento com o assunto, e daí vai testando aí o engajamento dos teus leads, como é que vão estar os cliques, se vai funcionar. Nesse começo é realmente de teste. É importante falar também, né, Maria, que é importante manter a cadência. Então, uma vez que, por exemplo, você definiu que vai ser a cada 15 dias, então realmente coloque isso em prática a cada 15 dias. Mesmas coisas que acontecem, é muito daquilo que a gente falou na metodologia da recorrência, né? Então, todas as ações, seja ela no pilar de geração de leads, de relacionamento, até mesmo de automação, elas têm que acontecer de forma recorrente. Todas elas acontecem ao mesmo tempo. Da mesma forma do relacionamento também. Então, você definiu a frequência, então mantenha aquela frequência. Aí, é claro, muito se analisar o teu braço ali, né? Muito do que a Nathane falou em termos de conteúdo, se realmente é viável a cada 15 dias, ou se você tiver mais braço, poxa, vou mandar uma vez por semana. Então tá, e aí manda, realmente testa, analisa e otimiza. Um ponto importante também, só para. Eu sei que o pessoal de automações vai falar sobre isso, mas a gente tem que pensar que enquanto a gente está mandando essas comunicações aí um pouco mais pontuais, eu ainda tenho automações rolando aqui. Então, eu tenho que cuidar também para não ter muito conflito aí, né? Da gente estar mandando aí vários e-mails marketing, mas eu também estou com várias automações ativas e esse lead está passando pelas automações também e ele está recebendo uma enxurrada aí de e-mails. Então, ter esse cuidado aí também quando vocês forem pensar nessa frequência, né? Então, quais são as automações que eu tenho ativas hoje? Quais leads que estão passando por essa automação? Quais são as segmentações? Eles vão receber essa comunicação aqui também? Faz sentido? Faz, beleza. A gente consegue ter essas definições melhores aí com essas análises das ações de vocês. Ótimo. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Tem o Fernando que ele falou, imagine que tem uma variável signo, por exemplo, mas nem todos os leads possuem signo preenchido. Preciso fazer uma segmentação e fazer 2 e-mails distintos? Ou há algo como use a variável signo e um texto alternativo como não esteja preenchido? A minha dica que eu dou, Fernando, é que você veja realmente quais são os leads hoje que tem a variável signo. Então, até mesmo, acho que é legal você fazer esse teste, né? Mas aí o teste vai ser relacionado à variável no corpo do e-mail. Então, separar esses grupos. Quem tem a variável signo, né? E você enviar uma campanha. E para quem não tem essa variável, para justamente saber o quanto aquela personalização, aquelas variáveis que você utilizou, vai de fato aumentar o seu engajamento. Tá? Eu sugiro que vocês façam isso. Caso você tenha alguma dúvida em como segmentar, eu sugiro que você fale com o próprio CS, né, com um especialista em sucesso para te ajudar em termos operacionais ou até mesmo a central de ajuda.
Beleza, vamos passar para mais uma aqui. Esse eu não sei qual que é o nome, mas tá Marketing Pavei. Vamos lá. Para fazer o teste AB, eu tenho que dividir a minha lista de e-mails por 2? Tipo, tenho 100 leads, 50 eu coloco a variável no assunto e 50 não coloco? Não precisa. Quando você opta ali pela criação de e-mail no modelo teste AB, ali quando você vai selecionar o e-mail, você vai nessa opção, a ferramenta, o RD Station, ela já faz essa divisão. Então, ela manda para 50% ali com o e-mail A, com o assunto A, e 50% com o e-mail B. Então, você não precisa dividir isso de forma manual. E depois, quando você for fazer a análise ali da performance, também vai estar dividido. Você vai conseguir analisar a performance geral ali do teu e-mail, mas também vai conseguir analisar a performance individual. Então, qual que foi a performance do e-mail A e qual que foi a performance ali do e-mail B. Então, não precisa fazer isso manualmente, não. Beleza? Deixa a gente olhar aqui se tem mais alguma pergunta que a gente não tenha pego. Samir, vale a pena excluir os hard bounces? Primeiro que, assim, toda vez que você exclui dados do RD Station, você está tirando todas aquelas informações e jogando elas fora. Então, se essas pessoas converterem de novo, você não vai saber, o RD dele não vai entender que ele já tinha visto que era hard bounce antes. Então, você corre o risco dessa pessoa entrar de novo na sua base, porque pode ser, sim, aquelas pessoas que usam e-mails que não são válidos e colocaram ali, e você não tem como medir isso depois. Se você tira essa informação, você exclui esse histórico, né? Então, tem que ter esse cuidado aí. Qualquer exclusão de dados que a gente faça da plataforma, é bem importante que ela seja muito bem pensada e que tenha uma estratégia por trás. Por que eu estou excluindo esses dados agora? Por que eu estou tirando eles daqui? Porque, assim, os hard bounce também vai poder mensurar, depois ele aponta ali para você qual que é o percentual que você tem. Então, você consegue entender até questão de performance de campanha. Eu estou fazendo uma campanha que está entrando muito hard bounce, tem alguma coisa errada aí nas minhas estratégias, então eu preciso rever. Então, assim, se for fazer, tem que fazer com bastante parcimônia, tem que entender por que eu estou fazendo essa ação e realmente entender que se eu excluir, eu estou excluindo todo o histórico ali daquelas pessoas. E também vai muito naquela parte que eu falei de entregabilidade, antes mesmo de colocar o lead, né, no RD, importar, fazer aquela higienização que eu comentei. Tem alguns softwares que fazem a higienização, então antes mesmo, para evitar com que haja ali um número muito grande de hard bounce, até mesmo uma campanha suspensa, a sugestão, de fato, é que você higienize essa base aí que você está com dúvida, né? Seja ela antiga, de clientes antigos, de pros de muitos anos atrás. Então, sugiro que realmente faça essa varredura antes mesmo de utilizar esses leads. De trazer para a plataforma, né? De trazer para a plataforma e relacionar. Gente, deixa eu só ver aqui se tem mais alguma pergunta. Acho que acabaram as perguntas. Pelo menos não estou vendo mais nenhuma aqui. Peraí. Tem mais uma aqui, acho que pode ser a última, né? Só para a gente finalizar, então. Gente, a última pergunta aí, lembrando que as perguntas que, por um acaso, vocês ainda tenham dúvidas ou no momento de executar as estratégias, vocês podem conversar aí com os especialistas de sucesso de vocês. Mas o Marcos trouxe um questionamento aqui. A minha empresa começou atualmente a engajar com campanhas de marketing. Eu, no momento, só tenho e-mails sem o nome e outras informações dos leads. Vale a pena continuar com essa base ou inicio uma nova? Daí eu te devolvo a pergunta. Vale a pena você pegar esses dados aí que você já tem e jogar eles fora para começar de novo? Não. O que vale a pena você fazer? Você trabalhar uma estratégia de enriquecimento de dados, que é você produzir algum tipo de conteúdo para essas pessoas que já estão ali com você, estimulando elas a converterem, e daí nessa conversão você pede as informações que estão faltando. Então, você não precisa pegar isso ali que você tem, porque você só pegou o e-mail, e descartar, porque você tem ali o contato da pessoa, né? Então, você vale fazer uma campanha ali para enriquecer os dados que você tenha na sua base, pedindo informações, né, de nome para você utilizar
variável, mas também informações que te permitam segmentar, qualificar os teus leads, então enriquecer realmente aí os dados dos leads que você tem com você. Até mesmo entender essa base, né? Quem são essas pessoas, por exemplo, né? Por exemplo, no setor imobiliário, tem muitas pessoas que trabalham com locação e como o ciclo ali é muito rápido, então, às vezes, aquele lead não é tão interessante assim. Então, vale a pena fazer uma pesquisa, saber se ele realmente está procurando e se ele é interessante para mim. Né? Então, acho que esse tipo de pesquisa é muito válido também para entender o teu público, o que o teu público quer saber, o que ele quer de você. Né? Isso aí. Gente, muito Maravilha. obrigada aí pela presença de vocês. A gente espera aí que tenha sido muito útil, que vocês tenham conseguido pegar insights aí para aplicar nas campanhas de vocês. Quero ver todo mundo mandando e-mail depois desse aulão aqui, hein? Vou monitorar a conta de todo mundo aí que está presente para ver se está mandando mesmo. Boa, boa. E qualquer dúvida aí, vocês podem acionar os especialistas de sucesso de vocês, que a gente está aqui para auxiliar e alavancar as campanhas, as estratégias de vocês.